Massas de ar são enormes volumes homogêneos de ar acumulado que se encontram na primeira camada da atmosfera, a chamada troposfera, que permite maior dinamicidade na questão temperatura. Essas massas se formam em grandes regiões com condições de tempo regulares. A área de origem de uma massa de ar determina suas características de pressão, de umidade e de temperatura. Por exemplo, massas formadas em regiões próximas aos círculos polares costumam apresentar baixas temperaturas e nível de umidade, porém pressão mais elevada. As massas de ar podem apresentar alterações em suas características conforme se deslocam por diferentes regiões do planeta. Desta maneira, uma massa polar pode se tornar úmida quando passa sobre a América Latina. Um dos fatores que mais influencia o clima e tempo de diversas regiões do planeta é justamente o comportamento das massas de ar, que carregam as suas propriedades por onde passam, levando chuvas, secas, mudanças de temperatura, etc. A movimentação existe apenas devido à existência de massas com temperaturas diferentes e que obedecem basicamente uma regra. Elas se movimentam do ponto com mais pressão para o ponto com menos pressão, ou seja, do ponto mais frio para o ponto mais quente. Massas formadas em regiões próximas tendem a ter características semelhantes. Isso permite com que a classifiquemos em três grandes grupos, de acordo com as zonas climáticas nas quais são originadas, e duas subcategorias de acordo com sua proximidade do oceano. O Brasil é afetado principalmente por 5 massas distintas. Essas são: a massa equatorial continental. É a massa de ar quente e úmido que fica na região norte, centro-oeste e parte do nordeste. Sua origem é na área da Amazônia, sua importância no transporte de umidade produzida pela evaporação de água na região. Seu domínio se dá na maior parte do ano e é menos aparente durante o inverno. A massa equatorial atlântica. Tem sua origem no Atlântico Norte e tem uma característica quente e úmida. Tem efeito na parte setentrional do Brasil, com grande influência sobre o regime de chuvas na região nordeste. A massa tropical continental é uma massa seca e quente, com origem na depressão do Chaco, região paraguaia próxima ao Pantanal. Possui grande influência no Brasil central e parte do sudeste, principalmente durante o inverno. A massa tropical atlântica é uma massa de ar úmido e quente que avança pelo território brasileiro. Ela influencia o comportamento atmosférico da região sudeste e da região sul. A influência da tropical atlântica estende-se de outubro a maio, predominantemente nos meses de verão. Mas durante o inverno, essa massa é deslocada pelos ventos alísios, atingindo também o nordeste. A massa polar atlântica, também chamada de polar antártica, é a massa de ar frio que influencia, durante o inverno, o estado de tempo na região sul. Os avanços da polar atlântica provocam ondas de frio na região sul, na região sudeste e no centro-oeste. Essas ondas de frio são acompanhadas por chuvas prolongadas ou garoas, geadas e até por quedas de neve.